Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como de costume, o Evangelho no Lar é uma boa prática recomendada a todos os nossos queridos amigos que nos acompanham, a todas as famílias que se encontram naturalmente no decorrer das suas vidas, ocupadas com a materialidade, com o dia a dia, com a rotina, mas é um momento de intimidade, de reunião íntima dessas pessoas que se amam mais nesse cerne íntimo que é o contexto da nossa casa e da nossa família. É um momento em que a família como um todo se reúne em nome de Jesus para estudar o Evangelho, para entendê-lo e, consequentemente, entendendo sobre a ótica da doutrina espírita, o que é Deus, por que nós estamos aqui, qual é o nosso destino, enfim, são as grandes dúvidas que rondam a humanidade desde os primórdios dos tempos, né? Nós temos evoluído muito no conhecimento, enquanto sociedade humana agrupada aí dentro desse contexto da modernidade. Mas é muito importante que tenhamos todos nós em nossos lares momentos como este, né? De que voltamos os nossos pensamentos, o nosso tempo a Deus e buscamos compreendê-lo e entender as suas leis para que possamos aqui viver melhor. Então damos essa dica, né? Hashtag fica a dica, né? Para que essa prática do Evangelho no Lar se torne uma coisa rotineira, muito frequente, uma vez por semana nas casas de vocês. Então, o roteirinho do Evangelho no Lar é exatamente esse. Uma vez por semana a família se reúne. Se a família não puder comparecer, que façamos individualmente, mas à vista de todos, para que aos poucos todos acabem entendendo o contexto de significância dessa ação, né, desse momento de intimidade com Deus, possam todos com o tempo aderir e a família realmente se beneficiar desse bom momento. Então, uma vez por semana, no mesmo horário, no mesmo dia, a dica é que vocês escolham, né, por exemplo, um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, melhor um versículo, né, porque a gente acaba por ler pouco, mas dialogar mais. Ou algum livro, por exemplo, nós somos espíritas, estamos dentro desse programa no contexto da doutrina espírita, via de regra nós escolhemos um livro de doutrina, né? O que nós escolhemos aqui é o Vinha de Luz. E hoje a gente vai estudar a lição 59. Ela traz uma epígrafe bíblica e depois a orientação dos autores a respeito dessa epígrafe, né? Então esse é o modelo do Evangelho no Lar, sempre acompanhados da água para que a espiritualidade possa fluidificá-la. E enfim, coisa de meia hora aí de bate-papo, de leitura, de estudo, de bons pensamentos, né? Momento em que a espiritualidade amiga nos acompanha e recebemos dela as boas energias que vêm do mais alto. Então que Jesus possa, neste momento, abençoar essa nossa reunião de hoje, que os espíritos amigos possam nos intuir no diálogo, né? E que possamos aqui deixar o que há de melhor em cada um de nós, em favor dos nossos irmãos que necessitam. Que assim seja. Oi, Ângela. Oi, Marco. Hoje estamos aqui, Marco e eu, Matheus, aqui também, nos bastidores. E hoje comentei com Marco e Matheus, parece uma dupla, né? Que eu trouxe Chico Xavier. Não é uma dupla, Ângela. Marco e Matheus. Marcos e Matheus é trio parada dura. Mas hoje estamos em 4 pessoas aqui no estúdio, né? Vocês aí nos acompanhando de casa. Meu boa noite, meu abraço. E falávamos aqui que Chico Xavier veio conosco. Hoje é quarta-feira. No domingo eu estive em Pedro Leopoldo. Uma vez mais, né? Estive já uma outra vez, e na Casa Espírita Luiz Gonzaga, e é o Centro Espírita que Chico Xavier fundou. Então, a gente
a impressão que se tem é que a gente está indo realmente fazer uma visita a Chico Xavier. E isso realmente acontece. E o melhor de tudo, meus amigos, é que a gente traz Chico conosco para ainda mais perto de nós, né? Então, hoje ele está aqui também, mais presente. Só o fato de nós lembrarmos de Chico, mais presentes estamos do levando que os nossos pensamentos a ele. Ele isso sabe mesmo. disso, que a gente está aqui com ele. Isso mesmo. Aliás, essa história de trio parada dura, só os mais velhos entenderão, viu? Eu acho. Agora a gente denunciou nossa idade. Nós denunciamos tudo, a idade. Bom, dando continuidade aqui, nosso Evangelho no Lar, nosso SEAC no Lar, nós estamos estudando, né, o Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, nossa lição 59, que tem o título Política Divina. Vamos, como Marco lembrou na prece, dar o melhor de nós e pedimos, né, a inspiração da espiritualidade, dos benfeitores amigos, para que possamos todos nós termos um melhor entendimento dessa passagem e dos comentários de Emmanuel. Vamos lá. Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, disse Jesus, foi registrado por Lucas, no capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vem Emmanuel e nos diz: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes. E nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, como o teu coração, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de sua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são,
na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Que lindo texto de Emmanuel, não é? Muito profundo. Agora o Marco inicia falando da exegese bíblica. Vamos acompanhar. Gente, eu não sou um expert na história da Bíblia, não, né? A gente dá uma fuçada aí no que alguns pesquisadores trazem de orientação sobre o contexto dessas epígrafes bíblicas, né? Eu, particularmente, sou um fã e atente-se para um fato. Vou entregar aqui um segredinho meu de estudo, né? Eu busco em praticamente muita coisa o entendimento dessas epígrafes bíblicas, né? Então eu busco no catolicismo, nos textos evangélicos, enfim, em alguns livros da doutrina espírita, todo o contexto que às vezes a gente apresenta aqui muito brevemente. Mas o que é interessante trazer desse contexto desta epígrafe de Lucas, capítulo 22, versículo 27, que diz: é Jesus falando, hein? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, Jesus, primeira compreensão na própria afirmativa do texto, né? Eu, quem? Jesus. Quem é Jesus? O Espírito mais puro que está entre nós. É o nosso mentor, o nosso guia espiritual, o governador da Terra, preposto de Deus para conduzir a evolução da humanidade na Terra. Então, por isso, escreve-se aqui eu com E maiúsculo, né? Eu, Jesus, o Cristo do Senhor. Entre vós, sou como aquele que serve. E percebam que eu vou ligar essa primeira frase da epígrafe com o contexto um pouco mais adiante. Mas se você quiser seguir a Jesus, sirva primeiro, né? Mas esse contexto do Evangelho de Lucas, do capítulo 22, ele retrata exatamente aquela cena da Páscoa, né? Que Jesus se reúne em Jerusalém com os apóstolos nos seus últimos dias aqui entre nós, se reúne para celebrar, a Páscoa, né? E nesse momento os apóstolos, eles e Jesus começa a falar com eles, né, sobre parábolas, enfim, e eles começam a discutir dentre eles quem é o mais importante. Né? Então todo o cenário aqui está dentro desse contexto. E Jesus não fundou nenhuma religião. Se Jesus fundou uma religião, foi a religião do amor, né? Porque ele amou o próximo, né? E o fez exemplificando, né? Agindo sempre em conformidade com este mandamento. E Jesus deixa bem claro para os apóstolos que a igreja, materialmente dizendo, né, não é local de disputa, não é um local de cargos, de funções, que ele não estava ali para isso. Para deixar um sendo o representante maior dele aqui na Terra, ou para diferenciar uns dos outros no grupo a quem ele confiou, né, a continuidade do teu trabalho. Muito ao contrário, Jesus deixa bem claro aqui para eles que, nessa frase que a gente acabou de colocar aqui, de apresentar aqui, que é o serviço, que é o exemplo, que é o servir que é o mais importante. E aí ele traz para os apóstolos o exemplo do filho pródigo, né? Ele relembra no contexto a história do filho pródigo, né? E ele faz um paralelo, faz uma discussão com os apóstolos sobre o poderio, o interesse dos representantes da igreja judaica à época, né?
que eram pessoas que estavam misturadas com a política administrativa de Jerusalém, da Judéia. Então, igreja e Estado se diferenciavam, porque Roma dominava a Judéia, mas igreja e Estado andavam muito juntos. Roma abria, né? Pôncio Pilatos, o governador ali da Judéia, né? junto com o representante da seita judaica na administração da Judéia, e agora me fugiu o nome dele? Caifás, né? Então, Pôncio Pilatos e Caifás, um representando o Império Romano, a gestão de Roma sobre a Judéia, Caifás representando a gestão administrativa dos judeus frente à Judéia, e a igreja representada pelos doutores da lei, todos muito envaidecidos pelo poder, pela riqueza, pela materialidade. Caifás era o sacerdote, o fariseu sacerdote. Isso, né? isso. O que você estava tentando falar da administração seria o rei? Não, fugiu aqui, eu busco essa informação já, na memória, se eu conseguir. Mas, enfim, a igreja e o Estado se misturavam na gestão da Judéia e do povo. Então, igreja, Estado e religião era uma coisa, acabava se misturando e sendo uma única coisa, embora tinham os seus representantes à época, né? E o que eles mais buscavam? Poder, riqueza, influência. E Jesus, um espírito puro, né? Governador da terra, nasceu na manjedoura, viveu entre os pobres, dedicou a sua vida não para os doutores da lei, não preocupado com a igreja, com o poder, com a gestão do Estado, não. Jesus exemplificou o amor, o perdão, né? Em todas as suas atividades em seu ministério de 3 anos. Então é isso que nós vamos estar debatendo aqui no contexto da epígrafe, e é isso que Jesus fala para os apóstolos, né? E aí vem na sequência vem, Jesus lava o pé dos apóstolos, ele, Sim. o mestre, lavando os pés sujos dos apóstolos, né? Então ele se colocando numa posição de simplicidade, de humildade, e não de ênfase à materialidade, ao poder e à riqueza, né? E na parábola do filho pródigo ele destaca bem isso, porque a igreja, o povo recebeu, Jesus veio para os doentes, para os humildes, para os que precisavam de consolação, de orientação, de auxílio, para os necessitados. Enquanto a igreja que tinha por moral a responsabilidade de assim proceder, não fazia. Ao contrário, disputava-se ali dentro da igreja o poder, e Jesus sentava com os doutores da lei e enfiava o dedinho lá no nariz dele, vocês estão errados, vocês não estão representando exatamente o que deveriam, né? Pai, né? Então é dentro desse contexto que a gente vai, pelo menos foi nessa linha de raciocínio que eu vim para cá, sim, né? Sim. Falei demais, né, Ângela? Não, tô tomando tempo. Foi ótimo. E aí a gente, enquanto o Marco fala, nós viajamos à época, né, de Cristo ali e começamos a ver todos esses personagens tão importantes na história e que, de toda forma, nos ensinou muito, né? Quando Jesus fala aquele que serve, é muito interessante, o Marco lembrou da passagem que ele levanta e vai lavar os pés dos seus apóstolos, né, ainda discípulos ali, e esse era um trabalho dos escravos, né, porque à época as pessoas se lavavam, né, lavavam os pés e as mãos para a refeição, né, e aí Jesus coloca uma toalha no ombro e levanta para ele mesmo fazer isso, e o primeiro que se assusta e fica indignado e que nem quer deixar é Pedro, né? E aí daí segue a história e vamos começar aqui. Posso só fazer, achei aqui, você viu que eu fui buscar na colinha, né? Pode. Herodes Antipas, o governador da Judéia. Tá. Herodes Antipas. É que eu na minha cabeça, Herodes Antipas é o rei da Judéia. Por isso que eu falei... o administrativo, né? Então... É isso aí. Então, Herodes Antipas, o rei, que cuidava do administrativo, Caifás, que era sogro, que era genro de Anás, que era o sacerdote, e Pôncio Pilatos, o governador. Bom,
Emmanuel nos diz: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Para cumprir o ministério que lhe é cometido, simplesmente é necessário ter boa vontade, em primeiro lugar. Boa vontade e olhar para os valores da alma e para os valores do coração. A parte burocrática administrativa não é necessária para seguir, para ser discípulo do Cristo. Não há necessidade de um poder para falar, para seguir o Cristo, eu tenho que ser tal coisa, eu tenho que ocupar tal espaço. Não, nem o Cristo ocupou cargo algum. No segundo parágrafo, o governador da terra, Jesus, entre nós, para atender os objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis, embora. Eu acho muito respeitoso da parte de Emmanuel quando ele coloca isso. Não é que ele, em momento algum, há crítica à política e à burocracia, né, que é necessária ainda hoje, os decretos, as portarias, né, em algum momento para a regulação de tantas coisas, há necessidade. Mas para se falar da política do amor, para trazer as coisas de Deus para o nosso mundo, para a nossa vida, para plantar, né, as qualidades do coração, não há necessidade. Porque Deus, a água viva, quando Jesus disse, né, bebe da água viva, ele está falando do amor de Deus. E trazendo essa água viva para os nossos corações, Emmanuel nos lembra, não há necessidade da burocracia. Nós somos livres para amar. Nós temos a centelha divina, nós somos a centelha divina. Deus está em nós e nós estamos em Deus, porque Deus é tudo, não é? E vou parar aqui no terceiro, quando ele fala, administrou, o governador da terra, administrou servindo, elevou os demais, respeitou, não é? Humilhando a si mesmo, porque ele respeitou a lei dos homens. Ele, em nenhum momento, Jesus desrespeitou qualquer regra. Tanto que por várias vezes os fariseus que queriam derrubá-lo de alguma forma, fazer com que ele cometesse algum erro, que desobedecesse à lei de Moisés para que fosse punido e tirado, né, do cenário ali de onde eles detinham o poder. Toda essa turma, todas essas personagens que o Marco trouxe. Mas não tinha como deter aquele homem. Porque Jesus, o governador da terra, ele tinha autoridade na sua presença. Ele tinha poder na sua palavra. Ele tinha um olhar magnético que ninguém mais tinha. Porque ele era Jesus. Agora, deve ter sido muito difícil a ocasião para que eles não se conformaram, né? Eu ia falar para que eles se conformassem, aceitassem, tanto que não aceitaram. E Jesus, voltando, nunca descumpriu a lei dos homens. Tanto quando eles indagavam, eles provocavam Jesus, Jesus dizia, é você quem o diz. Né? Ele falava o contrário ou descumpria qualquer lei dos homens. Então, ele elevou os demais, ele elevou a todos, dos mais simples a todos. Ele sempre disse, nós somos todos irmãos, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, humilhando a si mesmo, até que ele foi até o Calvário por todos nós, para não descumprir a lei dos homens. Então, Jesus se fez pequeno, para que todos se engrandecessem, e por isso, até os dias de hoje, e com tudo que vem, né, depois na história, nós acabamos de passar pelo período da Páscoa, onde todo o cristianismo, todos os cristãos comemoram, né, a paixão de Cristo e depois a sua ressurreição. Nós, como espíritas, vemos
de um outro ângulo, né? Mas somos cristãos e respeitamos toda essa história. E nós sabemos que o Cristo, ele não ressuscitou e voltou, ele nunca foi, ele sempre está. Sobre esses 2 primeiros parágrafos, e ouvindo o que a Ângela estava comentando, me lembrei da célebre frase de Jesus, quando os doutores da lei, com essa história de que ele é o Salvador, o Messias prometido, que ele ia tirar os judeus do jugo dos romanos, né? Então, os judeus esperam esse Todo-Poderoso, né? O Senhor dos Exércitos, né? E Jesus vem com uma proposta totalmente diferente, né? E aí, tentando os doutores da lei, tentando incriminá-lo, né? No sentido de, olha, você... Tirar ele, né, do caminho. Exatamente. Você está indo contra as leis, né? Que regem aqui a sociedade judaica, contra o Império Romano, né? Eles queriam exatamente isso, né? Condenar Jesus dentro desse contexto aí. E Jesus, quando disseram a ele, pô, mas o que você está querendo dizer? Que ele deve se revoltar contra as leis do Estado, né? Que organizam a cidade, que organizam a sociedade. E tem muitos religiosos, estou falando de nós aqui, pessoas comuns, que acham que a igreja tem que realmente se meter nas coisas do Estado, né? Gente, vamos lembrar que por diversas vezes Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, né? Vamos lembrar que as leis humanas, que a humanidade, que nós espíritos quando encarnados, e falando aqui da nossa história na Terra, enquanto sociedade humana, a gente tem evoluído no conhecimento, na moralidade, sim, né? E as leis que nós construímos e que estruturam e que dão a manutenção do direito, da igualdade, da liberdade, são conquistas da evolução humana, né? E a tendência é realmente que isso acabe, com o tempo, cada vez mais, a gente conquistando mais direitos, mais liberdade de pensamento, de ação, mas o que nos falta é fazer tudo isso dentro de um padrão de moralidade, né? Dentro do contexto do que é bom, do que é justo, do que é bom para o próximo, não só para nós, né? Extinguindo por si o orgulho, o egoísmo, etc. Mas Jesus disse, dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Me lembrei dessa frase. Quando eles perguntaram, né, se então eles não deveriam pagar, né, os impostos. E aí ele pega uma moeda, né? O que tem aqui? E aí é César na moeda, né? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a nossa história, assim, sejamos respeitáveis cidadãos, cumpridores das suas obrigações, né? Que respeitemos as leis dos homens, mas somos espíritos, somos a inteligência, né? O elemento inteligente e a individualidade, a somatória das nossas experiências na carne, né? Até o momento. Mas somos espíritos. Nós vamos além do corpo de carne. Ele é uma roupa. A gente vai viver para todo sempre, evoluindo no conhecimento, na moralidade. Então, as coisas do mundo são importantes neste momento. E a elas a gente vai dar a atenção que é necessária. Mas que possamos, pelo menos nós aqui, que já vivemos sobre essa realidade da continuidade da vida numa outra dimensão, numa outra esfera de existência, num outro padrão vibracional, etc. Nós aqui, enquanto encarnados, pelo menos nós aqui espíritas, né, a gente já vive a vida presente com os olhos na vida do espírito, né? Então, é para isso que a gente vive, respeitando as leis, vivendo em sociedade, mas não misturando as coisas, né? Então, para que você realmente seja, né, um discípulo sincero do Evangelho, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter poder, você não precisa ter cargo público nenhum. Se você, na simplicidade da tua vida, atender os necessitados, dentro do teu conceito de família, do teu ambiente de família,
ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que dá o exemplo, que sorri, que perdoa, que trabalha, que é honesta. Olha os exemplos que a gente vai dando para os nossos filhos, por exemplo, dentro do ambiente doméstico, para os nossos amigos. Então, a gente tem que ser uma pessoa simples, correta, honesta, sincera, agradável, né? Em todos os ambientes pelos quais nós circulamos. Né? Então, fazer o bem é isso, não é ter dinheiro para dar ao necessitado. Não é só isso, é muito mais do que isso. Um sorriso, um conselho amigo, né? Um estender de mão, um estender de ouvidos, aquele que precisa botar para fora a sua tristeza. Gente, ame o teu próximo. É isso que é disso que a gente precisa, né? Do exemplo, da caridade, da bondade, da fraternidade, para ser um discípulo sincero do Evangelho. E não ter dinheiro, poder, conhecimento, né? Eu sou psicólogo, então eu posso orientar o irmão que sofre, que está com demônio. Não! Né? São coisas simples da vida. São coisas simples. E agora foi você que falou alguma coisa que me despertou uma outra lembrança. No livro Boa Nova, se não me engano, o Testemunho de Tomé, eles nos contam, né, Humberto de Campos, que Tomé pedia para que Jesus fosse mais, frequentasse, né, as pessoas com mais poder, as pessoas que tivessem uma situação, né, mais elevada, para que as leis que ele trouxe, para tudo que ele gostaria de implantar na Terra, né, pudesse ser mais rápido, mais bem sucedido, se ele tivesse os poderosos do lado dele. E Jesus fala para ele mais ou menos assim, que é o simples, é o exemplo do amor, que é o exemplo do respeito ao próximo, do amor ao próximo, e que isso é só o que a gente precisa. Por quê? Porque independente, né, Marco, você falou agora da profissão e tudo, do menor até o maior, do que tem menos até o mais beneficiado, né, até o que tem mais posses, ou da profissão mais simples, a mais elevada, ela conhecendo Jesus, né, essas pessoas, todos nós, conhecendo Jesus, independente do lugar onde esteja, a sua prática, a ideia principal que eu entendo é essa. Independente de quem eu sou, de onde eu estou, em que cargo eu estou, se eu conheço Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, se eu conheço as verdades espirituais, eu vou agir de forma respeitando o meu próximo, independentemente do lugar que eu ocupo hoje. Então, essa é a ideia, né, desse convergir, né, todo mundo para o mesmo lugar, independente. E aí, Emmanuel trouxe aqui, ele disse, Jesus, né, não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. E nos mostrou que é do simples que se tem tudo. Porque aqui é uma passagem. Nossa verdadeira vida nós somos espíritos, não é? Que seria das organizações cristãs, ele fala, se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios, seria uma burocracia, não é? De organização cristã. E para essa organização toda, e aí a gente volta a falar de poder, né? De uma ordem que dá poder, que você pode fazer isso, você pode isso, ou você pode aquilo. Mas o que nós estamos entendendo é que para respeitar o próximo, para aprender a justiça, né? Para não julgar o outro, e para realizar a política do amor, que foi o que Jesus fez, sendo um líder servidor, o líder que deu o exemplo, o líder que fez com que ele tenha seguidores, né? Foi isso, a liderança do servir ao próximo, sendo tão grande quanto ele era. Ele é tão iluminado quanto ele é. Ele veio e nos mostrou que o mais simples é que é grande. É o que ama, né? É o que é grande.
E depois ele continua: se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvide as plataformas do Evangelho Redentor. Por exemplo, essa plataforma aqui agora, né? Então, se desejas efetivamente, né, penetrar o templo da verdade, da fé viva e da paz, então aproveite as plataformas, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e de todo entendimento. Antes da gente entrar aqui nessas plataformas do Evangelho Redentor, que você começou com Ama a Deus, deixa eu só fazer uma afirmação sobre essa... Agora vem o como, né, Marcos? Exatamente. Eu vou parar. Eu só queria fazer um detalhe, Claro. Eu só te suspendi porque nós vamos entrar nos exemplos. Sim, agora eu gostaria agora ele vem aqui. de dar um pitaco aqui. Como fazer isso, né? E Emmanuel traz aqui tudo direitinho para nós. Eu queria dar um pitaco nessa frase aqui, ó, que seria das organizações cristãs se o apostolado que diz respeito estiver subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios. Nós estamos vivendo esse momento. Né? Separamos aqui, o Brasil separa a religião do Estado, a igreja do Estado, mas quem que nós somos? Quem é o presidente da República, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos representantes? Quem são, melhor dizendo, né? Quem são esses seres humanos? Espíritos. E que categoria de espíritos? Que categoria de espíritos nós somos? Imperfeitos. Então, meus amigos, os exemplos que nós vemos hoje, seja na religião ou seja na gestão pública dos destinos da sociedade humana enquanto Estado organizado, somos imperfeitos, sujeitos ainda aos nossos vícios, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Então, nós estamos vivendo exatamente isso. Nós só vamos vivenciar plenamente, né, a bondade, a pureza, os lugares celestes, divinos, que tanto nós, o céu, né, que todos nós almejamos, quando aprendemos o que significa isso. E expressarmos nos nossos pensamentos e ações exatamente essas virtudes. Ainda estamos muito no início da nossa caminhada enquanto espírito imortal, né? Então, por mais que desejássemos, por exemplo, que a igreja assumisse a gestão da sociedade humana, não ia ser tão diferente, porque nós, espíritos encarnados na Terra, somos categorizados como espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos ainda estão sob o jugo do egoísmo, do orgulho. Então não mudaria muita coisa, não. Essa é o pitaco. Então, assim, é um pouquinho de visão, de doutrina nesse contexto aqui dessa frase aqui. Agora vamos lá, Ângela. Muito bem, Marco. Muito bem lembrado. E aí, Emmanuel vem e diz: ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Lembrando que cada um de nós, na medida do nível evolutivo de cada um, do número de experiências vividas, temos um entendimento sobre Deus, uns diferentes dos outros. Porque, de repente, a mesma visão que eu tenho de Deus para mim, às vezes não é da mesma maneira que uma pessoa da minha família enxerga Deus. Então, nós também temos que respeitar isso, né? E o primeiro mandamento, ele respeita isso, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. São o primeiro e segundo mandamento, né? Cessa o egoísmo da animalidade primitiva, né? Ele nos lembra de que nós devemos viver fraternalmente. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. E quando nós enxergamos o outro como nosso irmão, nós estamos com passos à frente do primitivismo, né? Faze o bem aos que te fazem mal. Aí alguém de casa vai falar: aí tá difícil para mim, Ângela. Fazer o bem para quem me faz mal? Sim. Porque qual é o mérito se eu faço só o bem para quem me faz bem? É meritório? É meritório. Porque eu poderia fazer o mal. Poderia não, né? Não poderia, mas se eu fizesse o mal para quem me faz bem, estaria eu errando, mais uma vez.
Mas fazer o bem para quem me faz bem é fácil, é simples. Fazer o bem, desejar o bem para quem me faz mal, aí pede um esforço da nossa parte. Pede a reflexão e ao olhar para dentro e entender se eu estou mesmo sendo uma discípula de Jesus. Quando ele pediu que nós perdoássemos o nosso irmão, que nós fizéssemos o bem sem olhar a quem. Então, Emmanuel reforça aqui, faz o bem aos que te fazem mal. O dia que você conseguir fazer isso, e que eu conseguir fazer isso, aí a gente pode falar assim, nossa, agora eu cheguei lá, hein? Eu fiz o bem, eu desejei o bem, eu orei para aquela pessoa que me desejou o mal. Mas se ela desejou o mal, infelizmente, está sob a responsabilidade dela. A minha responsabilidade é compreender, respeitar, perdoar, procurar entender isso. E de alguma forma ainda buscar força dentro de nós mesmos e orar a Deus e a Jesus por essas pessoas que nos fazem o mal. Parece que não é simples, não é? Porque aí me lembrei agora daquele julgamento que teve, que o próprio Chico, ele psicografou uma carta de um espírito que foi assassinado pela arma, pelas mãos de um amigo. E aí, essa pessoa, o juiz entendeu e aceitou a carta psicografada e ele... Olha a história que eu lembrei, hein? Mas, Chico... E ele foi absolvido, né? Ele foi absolvido. E depois, em conversas ali depois, imagina para os pais daquele filho que foi morto por esse tiro, abraçar a mãe do amigo que atirou e entender que realmente aceitar aquela carta do filho, ele não fez por mal. Olha isso. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Compreenda, perdoa, avalie, né? Se você também não tem uma parcela de equívoco, uma parcela para que isso tenha acontecido, né? Abençoa, porque muitas vezes nós temos como o outro que nos persegue, nos calunia, uma ferramenta, um instrumento para a nossa evolução. Pensemos nisso. Ora pela paz dos que te ferem. Está tudo dentro desse contexto que eu acabei de comentar. Ora pela paz dos que te ferem. E bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Então, fala coisas boas, né? Bendize, fala de coisas boas do que tentam fazer com que nós voltemos ao passado, ao primitivismo, ou coisas ruins, ou lembranças ruins, né? Se alguém falou mal da gente, fale bem dessa pessoa, levante a parte boa, a boa parte dessas pessoas. E por fim, vou comentar mais uma e o Marco continua. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com menos afortunados e mais pobres do caminho, ou seja, realize a caridade. Vamos seguir até aqui o... Dissipa as trevas? Não, ama, compreende e perdoa sempre. Tá. Então, dissipa as trevas fazendo brilhar a tua luz. Nós podemos ser uma velinha, um fósforo, mas essa luz ela pode iluminar a nós e mais alguém. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Faça você o que espera do outro, não é? Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Mantém viva a chama da esperança, tenha fé. Levanta os caídos, estejamos atentos aos caídos. Uma hora pode ser nós, uma hora é o outro. Que nós tenhamos esse olhar, essa atenção para o nosso próximo. De repente nós podemos ajudar com o mínimo. E nós já podemos fazer isso, né? Então levanta aos caídos. Sê a muleta benfeitora dos que te arrastam sob aleijões morais, né? Essa muleta é uma muleta figurativa, né? Ser o exemplo.
Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação, sem julgamento, né? Sem julgamento. Ama, compreende e perdoa sempre. Ama, compreende e perdoa sempre, nos diz Emmanuel. Eu pedi para a Ângela seguir porque... Era o como, né? Exatamente, para a gente fechar, porque a gente começa ali, se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides, ou seja, não duvide, né, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor, ou seja, não duvide, né, dos ensinamentos que constam no Evangelho de Jesus, né? E aí vem o primeiro como, né? Então, se você quer... Nós estamos falando aqui de que não precisamos ter poder, dinheiro, cargo, função na igreja, função na administração pública, para a gente mudar a humanidade. A mudança da humanidade começa com cada um de nós. Sim. Com a nossa mudança individual. Se eu desejo o céu, se eu desejo a tão sonhada felicidade, ela começa por mim mesmo. Pelo autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, pela reforma íntima que tanto a gente trabalha aqui, esse conceito dentro da doutrina espírita, e é conhecer realmente a nossa imperfeição. Sim. Mas entender que nós estamos nessa caminhada de evolução. Então, nós vamos nos conhecendo como? Experimentando a vida, né? Buscando conhecimentos novos, experimentando coisas novas, ora acertando, ora errando, mas sempre seguindo em frente, né? E aí, se a gente quer realmente a felicidade, a gente quer o céu, né? Deus nos deu um grande exemplo a ser seguido, que é Jesus. E Jesus, o cara, serviu. Dentro de um contexto de simplicidade, de humildade, mas amou a todos. Trabalhou para o bem comum. E a gente pode fazer tudo isso agora. Como? E aí vem o como. Aí o primeiro como é: ama a Deus sobre todas as coisas. Aí eu lembro dos mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus veio e nos disse que o maior mandamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Porque amando o teu próximo, você estará amando a Deus. Né? Diretamente amando a Deus. E aí, mas como de novo? Então, como é que eu posso amar o próximo? Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. A gente lembra que, como espíritos, começamos a nossa busca, né, a nossa conquista do conhecimento nos reinos mineral, vegetal. No reino animal, o egoísmo, usando a palavra egoísmo, mas ali a gente vivencia exatamente a consciência da nossa existência. O eu, né? O animal, ele se reconhece como indivíduo. Ele se reconhece que ele tem que se reproduzir, ele tem que se alimentar, ele tem que se proteger, né? Então, é o desenvolvimento do eu, né? E quando nós adentramos a fase da humanidade enquanto espírito imortal, o egoísmo ele é uma parte do processo de aprendizado. Eu preciso viver o egoísmo. Por isso que a gente sempre repete que não importa a queda, o erro. O que importa é o aprendizado e continuar. Nesse momento da humanidade encarnada na Terra, Kardec e a espiritualidade sempre nos lembra que as maiores chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Mas é a fase do momento que nós precisamos experimentar. Mas o mais importante é
reconhecer que o egoísmo leva a exageros, porque o egoísmo no primeiro momento, lá na animalidade, e agora na humanidade, o egoísmo nos é necessário no sentido de nos levar à experimentação, de entender o que é bom para nós, né? E claro que primeiro a gente pensa em nós, e depois a gente pensa no outro. Mas há de chegar o momento que isso vai mudar. É a moralidade, falando acima, né, do conhecimento. Então, o conhecimento nos impulsiona a moralidade, mas cessa o egoísmo, faze o bem aos que te fazem mal, abençoa os que te perseguem e caluniam, ora pela paz, olha os exemplos, olha o como, reparte as alegrias do teu espírito, os dons da tua vida, né, acolhe, auxilia os menos afortunados e os mais pobres do caminho, né, dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz, ou seja um exemplo de bondade, de caridade, de justiça, de honestidade, de trabalho, de humildade, né? Revela o amor que acalma a tempestade do ódio. Mantém viva a chama da esperança. Importante lembrar que, se todos cremos em Deus, Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Ele criou tudo, mas para manter tudo isso existem leis divinas, que expressam exatamente os mesmos atributos de Deus. As leis divinas são justas, são bondosas, são para a evolução de todos nós. Então, acredite nisso, mesmo diante dos piores momentos da tua vida. Creia nisto, experimente o que tiver que vir e continues, né? Mantenha viva a chama da esperança, né? Onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos, sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre as muletas da falsa moralidade, por assim dizer. Combata a ignorância, acenda lâmpadas de auxílio fraterno, sem criticar, sem gritos, sem julgar, sem gritos de condenação. Olha aí, e foi os exemplos que Jesus nos deixou. O amor ao próximo. Se você quer amar Deus, se você busca a felicidade, faça o que Jesus fez. Ele foi o exemplo, o caminho, a guia, a luz, né? O caminho a ser seguido. Ama, compreenda e perdoa sempre. Aí eu só queria fazer a questão do perdão, acho que é uma coisa muito importante. Ainda é difícil perdoar. Você mesmo disse isso, né, Ângela? Sim. Mas como a gente perdoa, principalmente o inimigo? Siga adiante. Não julgue, não critique, deixa para lá. O passado você não muda, ele já te prejudicou mesmo. Deixa para lá. Continua o teu caminho, segue adiante. Não se lembre do passado. Não o deseje mal, não queira revidar. Nos nossos grupos mediúnicos, a gente já sabe disso, muitos irmãos nossos se encontram em sofrimento do outro lado da vida, justamente porque buscam vingança. Sim. Né? É uma visão materialista. Tem planos equilibrados em que nós nos reencontramos com as pessoas que a gente ama, já viveu outras vidas, né? Coisas tão boas para nós, né? Enquanto espíritos desencarnados, voltamos para casa, né? Buscamos o bem, a compreensão da vida sobre a ótica do universo, né? Da eternidade, e a gente se fecha nos clichês mentais da materialidade, querendo vingança. Deixa para lá, vamos começar a aprender aqui e agora, para que isso não aconteça com a gente lá do outro lado da vida. O passado você não muda, esquece, deixa para lá. Se você tiver a oportunidade até de fazer o bem por essa pessoa, faça, sem julgamento, sem crítica, sem ódio. Deixa para lá, segue a tua vida adiante. Porque se você ficar pensando no passado, no problema, no mal que ele te causou, você que vai sofrer, porque ele está seguindo a vida dele. Isso é o perdão. Se você conseguir fazer isso, você perdoou. Amar o teu inimigo, amar como, né, eu amo meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, esse amor ainda muito restrito à materialidade, porque o amor universal, o amor fraternal, é o amor incondicional de Deus para com seus filhos, né? A gente está muito longe dele, né? Mas a gente faz essa analogia entre o amor que a gente tem com os nossos mais próximos. Ainda não dá. Mas só de você deixar para lá o erro que a pessoa fez e continuar a tua vida sem desejar o mal, sem pensar o mal, e se houver a oportunidade até de auxiliá-lo no futuro, beleza, você perdoou. Obrigado, Ângela. É isso mesmo, é uma das questões mais complicadas ainda para todos nós, né?
a questão do perdão, do esquecimento e de continuar a vida sem ter esse mal-estar que muitas vezes fica dentro, né, de nós. E Emmanuel nos faz uma pergunta para finalizar. Ele diz: dependerás acaso de decretos humanos para meter as mãos à obra? Né? Precisará de um decreto para que você faça tudo isso que já foi dito aqui por mim, pelo Marco, de acordo com o que Emmanuel escreveu para nós? Depois a gente fala que não tem receita, né? Tem receita sim. Tem receita detalhada aqui. Então, nós não temos que depender de algum decreto, uma ordem, para que a gente coloque a mão na massa e comece a trabalhar, né, dessa maneira que foi colocada aqui. Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Que nós possamos, meus amigos, meus irmãos, lembrar de como nós estamos aqui para edificar o reino de Deus dentro de nós. Se nós seguirmos todos esses conselhos, tudo que foi dito aqui por Emmanuel para nós estaremos sim fazendo a nossa parte, o melhor de nós, para edificar o reino de Deus em nós, para nos tornarmos cada dia pessoas melhores. É desafiante? É desafiante. Nós viemos aqui para isso? Nós viemos aqui para isso. Nós somos matriculados no planeta Terra, nessa escola da vida. Muitas vezes nós pedimos para voltar, porque nós queríamos ser melhores. E às vezes, com tudo que nos acontece no dia a dia, nós esquecemos do primeiro objetivo, que é estar aqui. Cumprindo tudo isso aqui que foi dito, nós estamos dando assim, passos muito efetivos, muito fortes, e passos assim acertados, não é? E teremos felicidade quando chegarmos lá na frente e percebermos que pelo menos alguns desses itens eu consegui realizar e consegui modificar algo em mim que eu precisava corrigir, dando o meu exemplo, né? Como espírita, como cristã, como uma discípula, uma singela discípula de Jesus, que tenta fazer todos os dias o que ele veio aqui para nos ensinar há mais de 2000 anos atrás. Servir, amar, enxergar o outro como nosso irmão. Sim, porque o outro é a ponte entre nós e Deus. É um instrumento, é uma ferramenta para que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. Que nós possamos lembrar da economia também espiritual, não só a economia material, porque essa nos mantém, nos dá uma vida digna, ok? Nos permite ajudar as pessoas, mas não é a que vai conosco. A que vai conosco é o que nós fizemos das oportunidades que nós tivemos de trabalho aqui na Terra. Falo isso para você, falo isso para mim. É isso, que sejamos melhores a cada dia. É isso aí, meus queridos amigos. Então agora a gente vai para aquela parte especial, para o presentinho que a Ângela sempre nos traz, que é Chica de Chico hoje. Sim. Me despeço de cada um de vocês, desejando que os pensamentos e os exemplos do Mestre Jesus, que a sua paz estejam sempre em nossos pensamentos e ações. A gente se vê até a próxima. Tchau. Que assim seja, Marco. Hoje, eu disse para o Marco aqui, para o Mateus, dia 31 de março foi aniversário de 154 anos do desencarne de Allan Kardec, a quem nós devemos a nossa gratidão, porque ele é o nosso codificador, realizou esse trabalho magnífico que é a codificação da doutrina espírita. Então eu trouxe uma poesia que está no livro Para Sempre, de Carlos Bacelli, pelos espíritos de Euríclides Formiga e João Cabete. Essa aqui é uma homenagem ao Excelso Lampadário, é o nome da poesia de João Cabete. Salve Kardec, apóstolo do bem, que trouxe ao mundo a paz do grande além. O teu labor não foi em vão, floresce a fé
no coração. Na luta contra a morte, triunfa a vida soberana e forte. Redivivo, fulgura em tuas mãos o excelso lampadário que Jesus acendeu no itinerário que cumpriu sobre a terra, da manjedoura humilde ao topo do Calvário. Embaixador sublime da verdade, legaste a todos nós um tesouro celeste nas bênçãos da doutrina que nos deste. Ave Kardec, o teu labor não foi em vão. Ante a fome de luz da humanidade, contempla a sementeira que plantaste, floresce a fé no coração. Eis que, de novo, é primavera, e a resplender na fímbria do horizonte já se levanta o sol da nova era. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe, ilumine todos os lares e a todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Que assim seja. Assim Obrigado, seja. Ângela.